Paz do Senhor, irmãos. Vamos aqui pregar o Evangelho de Cristo. Ouvidos para ouvir ouça. O Espírito diz às igrejas. Olha como está o tempo. O tempo está meio fechado para cá, irmãos. Na câmera aí tá bonito o céu. Aqui tá mais do lado preto. Tá bem escuro o céu. E aqui vamos anunciar a palavra de Cristo. Terminal de ônibus lotado, toda hora entra e sai bastante gente. Ótimo lugar para anunciar o Evangelho. Glória a Deus, saudação de paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes. Deus abençoa. Bem-aventurados são os que ouvem, felizes são, guardam a palavra da profecia, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus ela é digna de toda aceitação, a qual Jesus veio por todos os pecadores, o qual faço um dos principais dele. Jesus veio para buscar salvar o que se havia perdido. Todos que conhecem o caminho e não seguem o caminho de Cristo estão perdidos. Há dois caminhos somente. Um é estreito e conduz à vida, outro é largo e espaçoso e conduz à perdição. Todos que andam pelo caminho largo e espaçoso estão caminhando em perdição. E Jesus veio para buscar os que se haviam perdidos. Felizes são os que ouvem
onde que estão se guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está se aproximando. Mais uma vez aqui estamos pela misericórdia do Senhor, a qual nos concedeu para que estivéssemos de pé, deitamos, levantamos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Se assim foi contigo, vamos dar graças a Deus. Não ande por aí murmurando, questionando, dá sorte, não existe sorte. O que existe é escolha. A lei da semeadura é para todos, não é uma questão de sorte. Jesus fala, trabalhai pelo pão que permanece para todo sempre, não pelo pão que perece. Qual pão você tem trabalhado? Pelo pão que perece, que você vai comer amanhã, no outro dia você vai ter fome, e assim vai ser a vida inteira. Mas antes nós devemos trabalhar pelo pão que permanece, o pão vivo que desceu do céu, é Jesus Cristo. Essa noite eu quero ler a Escritura, porque toda a Escritura divinamente é inspirada por Deus, sendo proveitosa para corrigir, instruir, ensinar, a fim de que todo homem seja plenamente aperfeiçoado diante de Deus para toda boa obra. A Escritura que eu quero ler nessa noite, dentro da Bíblia, está na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo de número 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado, que fez pecado, ou seja, Cristo, que fez pecado para nos reconciliar com Deus, junto de Deus Pai. Tudo provém de Deus. Todas as coisas foram feitas pela mão de Deus. Isso quer dizer a criação divina, e não as invenções humanas. O provérbio fala que Deus fez tudo certo. Deus criou o homem reto, mas os homens criaram muitas invenções. Os homens criaram várias invenções. Mas a criação de Deus, ela é perfeita e incorruptível. A criação do homem, muitas vezes, ela tem servido para a sua própria destruição. Só que tudo quanto Deus fez, a Bíblia fala, é perfeito. Como fala no livro de Eclesiastes, tudo que Deus fez é perfeito. E o que Deus fez não se deve tirar, nada se deve acrescentar. E faz Deus isto para que haja temor diante dele. Ou seja, se o que Deus fez é perfeito, precisa mexer, precisa mudar alguma coisa. Se o que Deus fez é perfeito, precisa mudar alguma coisa naquilo que Deus fez. A Bíblia vai falar no livro do Gênesis que quando Deus criou o homem, então ele reconhece que ele criou perfeito. Deus reconhece que ele criou a criatura, ele reconhece que fez perfeito. A grande pergunta é se aquilo que Deus criou é perfeito, precisa mudar alguma coisa. Qual a necessidade
de mudar aquilo que Deus fez perfeito? Qual que é a grande necessidade de acrescentar alguma coisa àquilo que Deus fez? Qual a necessidade de tirar alguma coisa daquilo que Deus fez? Sendo que tudo que Deus fez é perfeito. Nós podemos contemplar a perfeição de Deus naquilo que Ele criou, naquilo que Ele formou. Só que o diabo, ele tenta deturpar a imagem da criação que Deus fez, a criatura humana. Porque Deus fez perfeito. Como Deus fez perfeito, não se deve mudar, tirar, acrescentar. A Bíblia fala assim que o homem não pode acrescentar cômodo ou estatura alguma. O homem não pode mudar nada do que Deus fez. Só que essa geração não se contenta com o que Deus fez e vai lá, faz cirurgia e muda de sexo. Essa geração não está contente com o que Deus fez. Se olha diante do espelho e fala, isso pode mudar, tem que mudar isso, aquilo. As pessoas não estão contentes com aquilo que Deus criou. Sabe o que a Bíblia fala no livro do profeta Isaías, capítulo 24? Que a terra está sendo destruída pelos seus próprios moradores. Pelos seus próprios moradores, a terra ela está sendo destruída. E é verdade. As pessoas estão mexendo naquilo que Deus fez. As pessoas estão tirando aquilo que Deus criou. As pessoas estão acrescentando algo naquilo que Deus fez. O que é perfeito, quando você mexe, você estraga. E Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Só que o ser humano não está satisfeito com a criação de Deus e vê aquela necessidade de sempre estar tirando, acrescentando e mudando, tirando as coisas do lugar da onde Deus fez. Só que a Bíblia fala que o corpo é templo de Deus. O corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que o corpo não é o seu corpo e suas regras. Isso é uma grande ilusão. Meu corpo e minhas regras é uma grande mentira. Porque segundo a Bíblia, o corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aquele que destruir o templo de Deus, a qual é o seu corpo, também será destruído pelo próprio Deus, segundo fala a palavra em Coríntios 3:17. A primeira carta de Coríntios, capítulo 3:17. Nós sabemos que vosso corpo é sempre morada do Espírito Santo de Deus e que não é proveniente de vós mesmos. E aquele que destruir o templo de Deus também será destruído por Deus. O templo de Deus é o teu corpo. Nada deve tirar, nada deve acrescentar, nada deve ser mudado. Por que o mundo está cada dia mais e mais pior e assim piorando? Sabe por quê? Porque o homem colocou a sua mão naquilo que Deus fez perfeito para tentar tirar, para tentar acrescentar. Resultado, uma geração doente de pessoas que não aceitam a realidade, que vivem uma mentira. As pessoas estão vivendo uma ilusão, uma mentira. Elas não estão vivendo a sua própria realidade, mas vivendo uma aparência enganosa que não revela quem você realmente é. As pessoas estão tentando viver a vida que não é delas. Estão tentando viver uma vida de engano. Sabe por quê? Porque Deus fez tudo perfeito. Mas o ser humano nunca está satisfeito com aquilo que Deus fez perfeito. Logo ele vê a necessidade de mudar, acrescentar, tirar. Passam por procedimentos estéticos e fazem loucuras. Muitos estão morrendo em mesas de cirurgias de estéticos.
Onde as pessoas estão tentando mudar aquilo que Deus fez e sofrem as consequências daqueles que tentam fazer ao contrário daquilo que Deus criou. A Bíblia fala que Deus reconheceu que tudo que Ele fez é perfeito. Tudo provém de Deus. Tudo se originou do nada? Jamais. É impossível algo se originar do nada. E se a terra teve algo para ela se criar, é porque teve alguém que criou. E tudo que Deus fez é perfeito. Faz o homem aquilo que lhe dá na telha, sai mudando as coisas. Só que, porém, a Bíblia fala que o homem inventou muitas invenções. Deus fez o homem reto, mas o homem fez muitas invenções más. Deus estava, através de Jesus Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Através de Jesus, Deus estava reconciliando a humanidade. Deus estava reconciliando toda a criatura humana, para que toda criatura humana se salvasse. A mensagem da cruz é isso. Jesus estava reconciliando toda a criatura humana através do seu processo que Ele passou de ser crucificado, de ser açoitado, humilhado, e tudo quanto Jesus passou era o processo para reconciliar a criatura com o homem. Só que muitos hoje vivem irreconciliáveis com Deus, porquanto mudaram a verdade de Deus em mentira, mudaram a justiça de Deus em injustiça, honraram e serviram mais a própria criatura do que o próprio Criador, que é bendito e eternamente. Precisa porventura o homem mudar aquilo que é perfeito. Daí o resultado, o caos do mundo. O mundo está sendo superaquecido, o mundo está a cada dia vivendo um caos de modo global. A indústria religiosa, porque se tornou uma indústria, uma empresa, junto com a política, destruindo a capacidade mental das pessoas de pensarem, de raciocinarem e chegarem às conclusões racionais, de forma racional. O povo hoje não está vivendo de forma racional. A Bíblia fala que o homem está vivendo como um animal irracional, feito para ser destruído e morto. Assim, muitas pessoas estão vivendo porque entregaram a sua capacidade de raciocinar, de questionar, de investigar, de ir a fundo na mão de homens, de líderes religiosos, de políticos, onde as pessoas estão divididas. Um é direita, outro é esquerda, outro é evangélico, outro é católico, só que Cristo não está dividido. Cristo não está dividido. A Bíblia fala que o nosso socorro vem do alto. Não está na esquerda, não está na direita. O socorro vem do alto. Governos políticos não representam Deus. A Bíblia vai falar nas cartas que Paulo escreve que Deus colocou as autoridades para castigar os malfeitores. Colocou as autoridades para governar sobre os malfeitores. E é fato isso. Mas a maior autoridade, as pessoas não estão se sujeitando, que é a autoridade de Deus, a autoridade do Senhor nos exércitos. A maior autoridade é Deus. Se você descumprir uma lei na terra, você é punido. Você vai pagar o preço, você vai pagar a multa. E com Deus é diferente, é pior ainda. Porque Ele é o justo juiz.
Se ele é justo juiz, então não tem como dar um jeitinho. Se ele é o justo juiz, então nós devemos temer a Deus, porque verdadeiramente ele há de julgar este mundo segundo as suas ações. Deus enviou Jesus Cristo para reconciliar aqueles que se haviam perdido. Deus enviou Jesus Cristo para trazer reconciliação no tempo que se chama hoje, no momento que se chama agora. Por isso Isaías fala: busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor Deus enquanto Ele está perto. E deixe todos os ímpios, todos os seus maus caminhos, e torne-se para Deus. Cristo veio para buscar reconciliar a criatura no dia que se chama hoje. Mas porém, se você não buscar ao Senhor enquanto se pode achar, na última hora, tarde demais será. E você não vai encontrar Deus na sepultura, você não vai encontrar Deus do outro lado, se não buscou enquanto ainda podia achar. Por isso a Bíblia fala: tudo quanto te vier a tua mão, podendo fazer, faça. Faça, porque na sepultura, aonde tu vai, não há mais obra, não há mais indústria, não há mais ciência. Faça o que você pode fazer enquanto há tempo. Busque a sua salvação. A vida é uma questão de escolha. Escolha a vida, escolha a salvação. Vamos ouvir um louvor em nome de Jesus, para a glória de Deus. Coloca no seu ombro, do lado de Tá chorando por ti, e você cuida de você, oh, jamais te esqueci. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou dizer que ele está cuidando. Lembra da onde você veio, aonde você ficou. Lembra de tudo, lembra nem que você já pensou. Quem era pra você sair, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. Onde colocar
todas as batalhas, as guerras e o sofrimento. Mas o maior sofrimento foi Jesus que passou naquela cruz, derramando seu sangue, sem dever nada para ninguém. Quem deveria estar sofrendo ali naquela cruz seria eu, porque eu sou cheio de pecado perfeito. Agora ele não, ele é perfeito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E ele ama você, e hoje ele te chama, ele quer te abraçar, tem cuidado de você, da sua casa, da sua família. Ele é o Deus que abre porta onde não tem, ele é o Deus criador, Deus que enche o céu e a terra, ele cuida de você, ele enxuga as tuas lágrimas, ele tira a tristeza, ele derramou o sangue por ti, ele é mais, ele é poderoso, ele não olha para a mãe das suas coisas, ele não olha para a mãe das suas dificuldades, de suas falhas, ele olha para todo o amor dele naquela coisa, derramando sangue puro, carmesim, derramando ele sem reclamar, pregado naquela cruz, sem reclamar de nada, sem falar nada, sem murmurar, mas sabendo que tinha que passar por aquele processo para salvar ele e você. Você é dele, você é escolhido, você é chamado, você é separado. Jesus te ama, Senhor te ama, vai te amar eternamente. Você é presente de Deus, você não veio ao mundo por acaso, você veio porque ele te escolheu primeiro, porque ele correu por ti. Deus é fiel e verdadeiro. Que Deus continue falando no seu coração. Deus, leia a Bíblia é a palavra de Deus, fechado um livro, mas aberto é a boca do Senhor. E ele fala com você nesta noite, conosco, que ele está voltando para buscar a sua igreja, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus pode abençoar, ele pode mais ainda ele abençoar, em nome de Jesus. Vou pegar minha bolsa que tá, irmão? Amém, pode colocar lá, irmão, que a gente vai divulgando o trabalho, tá? Em nome do Senhor. Aí as pessoas você tem bagagem, né, pra pregar. Então, onde você já escolheu? Glórias a Deus. A Bíblia fala, todo aquele que tem fôlego deve louvar a Deus. É isso que toda criatura deve fazer. Mas sabemos que nem todos têm procurado louvar ao Senhor na sua bondade. A Bíblia fala que aquele que está contente louve ao Senhor. Aquele que está triste, ore ao Senhor. Se você estiver triste, ore a Deus. Se você estiver contente, louve ao Senhor. Muitas pessoas, ao invés de louvar a Deus, elas vão cantar música de cachaça, música de prostituição, músicas imorais, músicas profanas. Mas, porém, a Bíblia fala que nós devemos louvar ao Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, têm dado a honra mais a própria criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Glorifica o Senhor na sua santidade, na sua beleza, no dia bom, no dia mau, e todos os dias da sua vida. Porque fostes comprados por um alto e bom preço, pois glorifique
a Deus. Glorifica o Senhor. Eu quero ler mais um texto na Bíblia, mais uma mensagem dentro da Bíblia, porque é sobre isso que se trata a fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus que vem a fé. Por isso que eu não estou aqui para falar de religião, da rainha do céu, da senhora, da Aparecida, da mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Mas estou aqui para falar da Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Está escrito no livro de Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 1 adiante. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo se desfizer, nós temos junto de Deus um edifício, uma casa não feita pelas mãos humanas, mas eterna nos céus, junto de Deus Pai. Ou seja, este corpo é um tabernáculo terrestre. Este corpo ele vai se desfazer. Este tabernáculo terrestre ele vai deixar o pó, a sepultura, mas nós devemos ter, junto de Deus Pai, uma casa eterna, não feita pelas mãos dos homens, mas eterna junto de Deus. Nós temos que ter uma casa eterna junto de Deus. Nós precisamos reservar, preparar, construir uma casa eterna junto de Deus. Porque esse tabernáculo ele vai se desfazer, esse corpo vai se desfazer. A Bíblia fala, do pó da terra viestes e ao pó da terra tornará. Por isso, se este tabernáculo, quando este corpo desfizer, ele voltará para a matéria da terra, nós temos que ter uma casa preparada junto de Deus. Ou você cuida que todo mundo vai encontrar com Deus, e não existe o inferno, e todo mundo vira estrelinha no céu, e todo mundo vai estar no bom lugar, e o inferno não é real, como diz a Bíblia. Não é bem assim, amado. Para o homem é céu ou inferno, é salvação ou condenação. E a Bíblia fala que nós devemos ter uma casa preparada junto de Deus Pai, quando este corpo descer ao pó, quando este tabernáculo terrestre se desfizer. A Bíblia fala que este corpo ele é um tabernáculo terrestre. É um tabernáculo terrestre este corpo, feito do pó da terra. E ao pó da terra ele vai voltar. Ele tornará da onde ele veio. Nu vieste e nu voltará. Nada trouxeste para esta vida e nada levará desta vida. Não vai levar nada dessa vida. Ninguém leva nada dessa vida. A única coisa que o homem pode garantir é a salvação. Dessa vida você vai levar somente a alma. E essa alma ela vai estar no destino eterno. Salvação ou condenação está diante de ti a escolha. Escolhe a vida. Escolhe a salvação. Escolhe a bênção e não a maldição. Escolhe a vida eterna e não a condenação. Escolhe o caminho estreito e não o caminho de perdição. Por isso também a Bíblia fala, nós gememos com dores de parto pela nossa habitação que é do céu. A criatura que sabe reconhecer Deus, ela tem desejo de se encontrar com Deus. A criatura que entende o propósito da vida, ela tem desejo de se encontrar com Deus. Mas a criatura que está obstinada e cega pelo pecado, não tem esse interesse, não tem esse desejo, não se importa com isso, não quer saber de Deus, porque o diabo cegou o entendimento.
A Bíblia fala em Coríntios 4, versículo 4, dos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo cegou o entendimento de muitas pessoas, dos incrédulos. E as pessoas não têm mais o desejo de se encontrar com Deus. Não de uma forma geral, mas a maioria não se importa, não lembra de Deus, não tem interesse de encontrar-se com Deus e não querem se preparar para se encontrar com Deus. Só que no pó da terra viesse e voltará ao pó da terra. A morte não escolhe saúde, não escolhe idade. Nós sabemos que temos prazo de validade. Não somos um produto, mas Deus determinou o tempo para todas as coisas debaixo do céu e sobre a terra. E a própria Bíblia vai falar que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar e tempo de deixar de ser abraçado. Tempo de sorrir e tempo de chorar. E quando chegar o seu tempo de morrer, o que você tem preparado diante de Deus? Não se escandalize com isso, não seja hipócrita. Esse é o destino de toda criatura, de todo ser humano. Descer ao pó, voltar para onde ele veio. Mas para onde irá a tua alma e a quem será que tem reservado a tua alma? Se não é para Deus, é para o diabo. Se não está salvo, está condenado. Como saber se está condenado? A Bíblia fala no Evangelho de João: aquele que nele não permanecer, sobre ele permanece a ira de Deus. A Bíblia também vai falar: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E de pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. A condenação é um estado, é uma questão de escolha, é uma questão de saber escolher. Nenhuma pessoa em sua sã consciência ela quer saber do inferno, mas porém, se escolher, se você quer deixar o pecado, os prazeres dessa vida para servir Jesus, as pessoas elas vão mudar de conversa e vão mudar de assunto facilmente, porque não querem deixar tudo para seguir Jesus. Ah não, pregador, estou jovem demais, ainda tem um longo chão pela frente, é muita coisa ainda para viver, tem que aproveitar a vida. Se viver no pecado é aproveitar a vida, então Jesus morreu em vão. Se viver no pecado te traz algum lucro, então comamos, bebamos, pecamos à vontade, porque nós vamos morrer e acabou. Só que não é bem assim a vida. Essa é uma grande ironia, uma grande hipocrisia, porque Jesus não morreu em vão para nós vivermos o pecado. Realmente a vida é curta demais para viver no pecado, para viver na homossexualidade, para viver se embriagando, para viver se prostituindo, para viver como se Deus não existisse. A vida é curta demais. Por isso busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno. A vida é curta demais para viver se embebedando. A vida é curta demais para viver no erro. A vida é muito curta para viver na idolatria, para viver como se Deus não existisse. Pois a Bíblia fala que aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Aquele que semear na carne ceifará. O homem não foi feito para ser eterno, mas vive como se fosse ser eterno. O homem sabe que um dia ele vai morrer, mas ele não quer saber de procurar Deus enquanto tem tempo. Eu vou fazer igual o ladrão da cruz.
vou pecar à vontade, vou aproveitar até, na hora de chegar na última hora eu falo, Deus me perdoa. Aí chega a última hora, te dá uma paralisia cerebral, e como que você vai ter raciocínio para falar com Deus? Aí te dá, de repente, uma parada cardíaca, e como que você vai ter tempo para pedir perdão para Deus? A morte silenciosa, não tem como você pedir perdão para Deus. A morte silenciosa, ela não deixa rastros, ela não te dá tempo. Me dá mais 2 minutos, me dá mais 1 segundo para me falar com Deus. A morte não te dá tempo. Por isso que Jesus fala, escolhe entre a vida ou a morte. Escolhe entre a bênção ou a maldição. Eu coloco diante de vocês 2 caminhos. Escolhe a vida para que não suceda a morte. Escolhe a salvação para que não te suceda a condenação. O que é a vida? É Cristo. Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha o que a Bíblia fala para nós em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que se nossa casa terrestre, o corpo, se desfizer, temos junto de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna no céu. E por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação que é no céu. Você deseja ser revestido da habitação que é o céu? Eu sei que na última hora as pessoas esperam Deus colocar no bom lugar. Mas eu não sei se agora você tem buscado o bom lugar. Eu sei que todo mundo está esperando Deus colocar no bom lugar. Mas você tem buscado agora a sua casa eterna. Você tem buscado se revestir de salvação. Você tem buscado pela vida eterna, pela vida com abundância. Se você não está buscando a vida com abundância, como que você espera Deus te colocar no bom lugar? Ah, porque Deus é amor? Será que é só isso que basta? O fato de Deus ser amor mostra Jesus se entregando como sacrifício para que nós possamos obedecer a Deus. Só que se não tiver obediência a Deus, onde que está o amor a Deus? E se nós não obedecemos a Deus, como que nós podemos esperar amor de Deus? Porque a Bíblia fala que aquele que ama a Deus, ele pratica as palavras de Deus, e assim o Pai o amará e fará morada dentro dele. João 14, 23. No versículo 24, Jesus fala, ora, aquele que não me ama, não pratica as minhas palavras. Quem não ama a Deus não pratica as palavras de Deus. Nem se importa com a vontade de Deus. Falam de Deus. Reconhecem que é Deus. Mas não conhecem os caminhos de Deus. Isaías fala no capítulo 59, capítulo 55, porque os seus caminhos não são os meus caminhos, e os seus pensamentos são os meus pensamentos. Nós devemos buscar compreender os caminhos de Deus, e seguir os caminhos de Deus, e ter uma mente de Cristo, para que nossos pensamentos sejam de acordo com a vontade de Cristo. Paulo fala que nós devemos ter a mente de Cristo, para que nós possamos desejar segundo a vontade de Deus, pensar segundo a vontade de Deus e buscar aquilo que glorifica a Deus. A Bíblia fala assim, tudo aquilo que provém de Deus, tudo aquilo que louva a Deus, tudo aquilo que glorifica a Deus, isso pensai e isso falai. Só que está ao contrário. Essa terra está em trevas. Essa terra está um verdadeiro caos. Está tudo o contrário. Tudo que não glorifica a Deus, isso as pessoas falam. Tudo aquilo que não louva a Deus, isso as pessoas têm falado. Tudo aquilo que não tem dado honra a Deus, isso as pessoas têm buscado. Tudo aquilo que não tem louvor para Deus, mas é uma vergonha, isso as pessoas têm cantado. O tempo está acabando. O tempo está esgotando. Busque Deus enquanto se pode achar.
Invoque Deus enquanto Ele está perto. Deixe os ímpios maus caminhos. Torne-se para Deus, porque Deus é benigno. Jesus veio para salvar. Por isso busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque Deus enquanto Ele está perto. A salvação está diante de ti. Escolha a salvação. Não escolha a condenação. Não entre pelo caminho largo espaçoso. Deixa a bebedice. Deixa o orgulho gay. Deixa a imoralidade. Deixa a soberba. Deixa a fornicação. Deixa o homem os seus maus caminhos e torne-se para Deus. O salário do pecado é a morte. O que quer dizer isso? Se até aqueles que estão buscando a Deus vão morrer. Se até aqueles que estão buscando o bem de Deus vão morrer. Isso quer dizer que o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva ao lago de fogo e enxofre. Porque segundo fala no livro de Lucas, no capítulo 16, há um grande abismo que separa os que estão de lá dos que estão de cá. Ou seja, dos que estão no inferno, dos que estão no céu, dos que estão com Deus, dos que estão distante de Deus. Quando Adão peca, a primeira coisa que acontece é se separar de Deus, ao ponto de ter vergonha de Deus e ao ponto de não ouvir mais Deus. O salário do pecado é a morte. É viver uma vida separado de Deus e quando morrer, ir para um lugar chamado lago de fogo, onde ele estará para todo sempre separado de Deus. A morte é uma separação da vida. E a vida é Jesus. A vida é Cristo. A morte, ela é uma separação. Se separa dessa vida, se separa das escolhas, se separa das oportunidades e se separa principalmente de Deus. Só que a pior consequência é depois, quando a alma sai do corpo. Por isso nós devemos ter preparado junto de Deus uma casa eterna, onde as ruas são de ouro e os muros são de cristais, onde o puro jaspe é o que adorna a cidade celestial, a nova Jerusalém, a Jerusalém de Deus. Procure ter uma casa eterna junto de Deus, porque o tempo está esgotando. O tabernáculo terrestre vai desfazer. A qualquer momento a notícia ela vem. Fulano partiu, fulano já não está mais aqui, mas aonde estará? Vai estar uma estrelinha no céu? Vai estar num bom lugar mesmo? É isso que você tem buscado? Um bom lugar? Porque só tem dois destinos. Só há duas escolhas, ou salvação, ou condenação, ou Jesus, ou o diabo. O que você tem escolhido diante de Deus eu não sei, mas sabemos que quando este tabernáculo terrestre se desfizer, nós devemos ter preparado com Deus uma casa eterna, junto de Deus, não feita pelas mãos dos homens, mas eterna, junto de Deus Pai. Lembra que Jesus falou? Eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, então eu virei novamente para vos levar, para que aonde eu estiver, estejam todos vocês também, disse o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a casa eterna está preparada, sim. Só todos que vão entrar na casa eterna? Não. A maioria será condenada. São poucos que se salvam, sim. O mestre, são muitos que se salvam. Jesus fala, acautelados do caminho largo e espaçoso. Porque é largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos entram por esse caminho. Porém, estreito e apertado é o caminho a qual conduz à salvação. E poucos encontram este caminho. Jesus deu a resposta. Ô mestre, são poucos que se salvam, sim. Jesus disse sim, são poucos que se salvam. Na casa do meu pai há muitas moradas. Disse Jesus, sim, há muitas moradas. Porém, poucos se salvarão. Poucos estão buscando pela vida eterna.
Poucos estão se importando com a vontade de Deus. Uma geração que tem trocado o que é eterno pelo que é momentâneo, por prazeres que passam, por prazeres que trazem as suas consequências. Passarás o céu, passarás a terra, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Tudo nessa vida passa, mas porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, disse o Senhor Jesus Cristo. Tudo passa, os prazeres passam, o efeito da bebida passa, os prazeres da fornicação passam, do adultério passa. A vida acaba, a saúde acaba, a juventude acaba, os momentos eles voam, a vida do homem acaba, a vida do homem é como vapor que vem e logo desvanece. Mas ao invés de buscar pela vida eterna, pela salvação, as pessoas estão buscando farra, as pessoas estão buscando bebida, as pessoas estão buscando prostituição, estão buscando imoralidade, estão vivendo como Sodoma e Gomorra, como o mundo antigo de Noé, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, e o tempo passando, o tempo voando, e essa oportunidade se findando, e Jesus Cristo está forte. E quando ele pedir conta da tua alma, o que você vai falar? A Deus, mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz muitas maravilhas, em teu nome fizemos muitas coisas, mas ele dirá: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade para o fogo eterno, junto do diabo e os anjos caídos. Lembra que Jesus falou? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai, a qual está no céu. Isso é um fato. Nem todos que têm título de evangélico serão salvos, nem todos que estão dentro de uma igreja serão salvos, nem todos que são católicos a vida inteira serão salvos, e nem todos que estão, em nome de Jesus, fazendo alguma coisa serão salvos. Quem se salvará? Aquele que faz a vontade de meu Pai, disse Jesus Cristo. Somente aquele que faz a vontade do Pai, o qual está no céu, se salvará. De quem você tem feito a vontade? Você tem feito a vontade de si mesmo ou a vontade do Pai? A vontade do coração, a vontade da carne, a vontade do mundo? Qual a vontade de Deus, o Pai? Aquele que faz a vontade do Pai será salvo. Mas Jesus fala de um tempo trabalhoso, onde os homens seriam amantes dos prazeres, onde os homens amariam mais o presente século do que a vontade de Deus. As pessoas preferem dinheiro. Se alguém te perguntar o que você prefere, 5 minutos com Jesus ou 5 milhões agora no Pix, a pessoa não vai pensar 2 vezes em falar que ela quer o Pix. Só que se você tiver 5 minutos com Jesus, você não queria nunca mais voltar para essa terra. Você ia ver que o dinheiro, comparado com 5 minutos com Jesus, ele é nada, ele é lixo. Porque as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam, o olho nunca viu, nunca subiu a mente. Se você pensa que 5 milhões pode te oferecer grandes coisas, imagina Deus, que é o dono do ouro e da prata. Se você imagina que ser o ganhador da Mega Sena vai te fazer ser a pessoa mais feliz da face da terra, imagina você ter o dono do ouro e da prata habitar em um lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais tristezas, onde Deus converterá a sua lágrima em alegria, onde todas essas coisas se passarão. Mas não, o homem está ligado em coisas momentâneas, ele troca o que é eterno pelo que é momentâneo. O homem não consegue pensar 1 minuto sequer como que é o lugar que Deus preparou. Ele começa a imaginar como vai ser a sua vida depois que ele conseguir ter uma vida próspera na terra, depois que ele conseguir almejar o tão estimado momento de descansar
de desfrutar dos seus bens, de poder ter uma terra na fazenda, só que Jesus preparou um lugar melhor que isso aqui que nós estamos pisando. Isso aqui que nós estamos pisando vai ser destruído a qualquer momento. Isso aqui que nós estamos pisando, isso aqui que nós estamos vendo, a qualquer momento nós vamos deixar isso daqui e vamos para uma eternidade, onde a situação pode ser pior do que isso aqui que nós estamos vivendo, ou infinitamente melhor do que isso que nós estamos vendo e vivendo. Sabemos que o que há de vir virá e não tardará. Prepara para se encontrar com Deus. Tenha uma casa preparada junto de Deus. Uma casa preparada junto de Deus. Não se compara com mansões dos melhores condomínios de luxo do país, do mundo. As mansões celestiais, elas podem se tornar barracos de madeira, as mansões de luxo dessa terra. Mas o homem não pensa nisso. O homem dá risada quando se fala das coisas que Deus preparou. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. 2 Coríntios 4, versículo 4. O diabo cegou o entendimento das pessoas incrédulas. E elas não pensam mais em salvação. Muitos não buscam mais pela vida eterna. Muitos não esperam e não almejam encontrar-se com Cristo. Mas nós sabemos que esse corpo vai se desfazer como pó. Sabemos que do pó da terra viemos e ao pó da terra nós tornaremos. Por isso prepare-se para se encontrar com Deus. Se prepare. Esteja preparado para se encontrar com Deus. Você tem se preparado porventura para se encontrar com Deus? Eu acredito que algumas pessoas já estão se preparando já para o carnaval. Eu acredito que algumas pessoas estão se preparando para a festa junina. Passou o carnaval, mas as pessoas estão na expectativa para o ano que vem. Está chegando a tua hora de se encontrar com Deus. E você tem se preparado. Está chegando a hora de deixar o tabernáculo desse corpo e você tem uma casa eterna preparada com Deus. Esse fim de semana que passou, aconteceu um fato inesperado. Um amigo de trabalho, muito saudável, brincando com uma criança, a filha, de repente, um começo de infarto fulminante. É muito perigoso o infarto fulminante. As pessoas elas caminham normalmente e elas estão esperando a morte. Só que a morte é o pior inimigo que o homem pode enfrentar aqui nessa terra. Esse homem teve infarto. Só que Deus deu mais uma chance. Viveu. Está vivo. Pode fazer a escolha. Pode buscar a vida eterna. Só que quantos que tem essa oportunidade agora de escolher a vida eterna e estão escolhendo as coisas momentâneas e se esquecendo de Deus? No livro do Salmo está escrito que Deus lançará no inferno todas as nações e todos os ímpios que têm se esquecido de Deus. E muitos têm se esquecido de Deus. Eu não estou falando de lembrar do nome de Deus. Eu não estou falando de falar da pessoa de Cristo. Se esqueceram de Deus. As pessoas esqueceram de dar honra a Deus. As pessoas têm ouvido a palavra de Deus sempre de alguma forma, mas elas têm se esquecido do reto caminho. E elas não estão seguindo os caminhos de Cristo, porque têm se esquecido de Deus. E Deus lançará no inferno todos os ímpios e nações que se esquecem dos caminhos de Deus. Quando as pessoas estão seguindo a Bíblia diz, é porque esqueceram-se de Deus. Quando as pessoas estão vivendo a mentira, a fornicação, vivendo a vida imoral, a vida profana, a vida de prazeres, do pecado, é porque esqueceram-se de Deus, deixaram o caminho de Deus. E Deus não fará no inferno
sem piedade, sem misericórdia. A misericórdia foi rejeitada. E Deus terá misericórdia de quem buscar a misericórdia. Aquele que buscar, encontrará. Veja o que você tem buscado. Se a salvação, se a condenação, se vida com abundância, ou vida momentânea e passageira, porque o que há de vir vem e não tardará. Eis que cedo Cristo vem, e seu galardão para dar a cada um. Aquele que vencer, Jesus fala, darei o direito de se assentar na minha mesa, cearemos juntos, disse o Senhor. Se prepare. Se você quer cear com Jesus, se você quer se assentar na mesa de Jesus, prepare. Direite os caminhos. Prepare as veredas. Jesus está às portas. Que a paz seja contigo. Que Deus possa te dar uma noite de descanso depois de um dia muito cansativo. Mas que o principal possa ser um refrigério na alma. Porque se tem uma coisa que cansa mais do que o cansaço físico, é o cansaço na alma. O pecado cansa. E Jesus fala, em Mateus 11:28, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O pecado oprime, o diabo oprime as pessoas do pecado, cansa as pessoas do pecado. Quantas pessoas que tiram a própria vida porque elas se cansaram de alguma coisa, elas se cansaram. O cansaço faz as pessoas perderem a disposição. E quando as pessoas se cansam da vida, nós precisamos entender que Jesus, Ele é o descanso. Não é o sábado o nosso descanso, mas o nosso descanso é Jesus, o Senhor do sábado. Não é um dia da semana que vai fazer você se sentir descansado, mas Jesus, Ele é o nosso descanso, o nosso sábado, o alívio de nosso fardo. Se o homem pensa que aqui está ruim, imagina se ele tirar a própria vida. Se aqui está ruim, vai estar 1000 vezes pior no inferno, porque lá é o destino dos que tiram a própria vida. Aqui é um lugar de oportunidade. Todo dia é mais uma nova oportunidade. Mas no inferno não tem mais oportunidade, não tem mais escolha. O poder da escolha é no dia que se chama hoje. Mas no inferno não tem mais escolha. Mas o diabo coloca na mente de muitas pessoas que tirar a própria vida é uma boa escolha. E as pessoas se esquecem das consequências. A eternidade ela é irreversível em suas consequências. É um lugar onde não há escolhas. As escolhas são feitas aqui agora. Este mundo é uma terra de oportunidade. Mas após a morte segue-se a juízo. O homem foi ordenado morrer uma única vez e vindo após a morte e juízo. Você está preparado? Está preparado para o que há de vir após a morte? Pois se prepare. Prepare-se para se encontrar com Deus. Não é o medo que nos leva a Deus, mas nós devemos nos conscientizar do que nos espera do outro lado, para que assim façamos as nossas escolhas baseadas no que vai valer a pena. Igual Paulo fala, se viver de acordo com a vontade desse mundo me traz algum benefício, então comeremos, beberemos, pecaremos à vontade, porque vamos morrer amanhã. Só que não é bem assim. Nós vamos comer, beber e vamos fazer igual a geração de Noé. Comeram, beberam, casaram-se, deram-se em casamento até a última hora e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então vamos viver como se tivesse tudo normal. Busque arrepender dos pecados, busque endireitar os caminhos, prepara-se para se encontrar com Deus. O salário do pecado é a morte. Jesus está às portas, cidade de Goiânia.
labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destina de ter a tua alma. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destina de ter a tua alma, qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais se satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchada a tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Decides deixar teus pecados, entregar a tua vida a Jesus. Trilharás que na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Ele quer te libertar. Jesus veio para libertar os cativos do cativeiro, colocar em liberdade aqueles que estão em prisões espirituais. Como disse o profeta Isaías, ele veio libertar o cativo do cativeiro e colocar em liberdade aqueles que estão em prisões espirituais. A maior escravidão, a maior prisão é o pecado.
Jesus veio te libertar, Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar da imoralidade, da depravação, da profanação, todo pecado. Jesus veio para libertar o homem. Só Jesus pode libertar o homem do vício, da bebedice, da imoralidade, da homossexualidade, do seu orgulho. Jesus quer te libertar. Jesus veio para libertar. Se viver no pecado é liberdade. Então o que Jesus veio fazer? Viver no pecado é libertinagem. O pecado traz uma falsa liberdade. Mas aqueles que estão em Jesus Cristo, sim, estão libertos. Por quê? Porque você tem o poder de escolha. Você não é levado por emoções, por prazeres momentâneos, que te trazem consequências sérias. Mas agora você é livre e consegue dizer não às coisas que te levarão à destruição. Por isso, Jesus quer te libertar. Os fiéis são trasladados, os trabalhos que te dou, a carreira desses santos, nesta vida já cessou. Do Senhor os bons feitos terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, aparece além do véu. E o templo está deserto, sua agitação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo, no derridos é igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar, aleluia, ele vem nos buscar. Jesus, ele vem buscar todos aqueles que estão preparados. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, moradores da terra. O Senhor, ele vem. A trombeta está soando. Quanto tem ouvido? A trombeta está soando. Poucos estão ouvindo a trombeta soar.
exposto. O Espírito diz, vem. Quem tem sede, diga, vem. E de graça te darei da fonte da água da vida, disse o Senhor Jesus Cristo. Felizes são aqueles que lavam suas vestiduras, ou seja, sua alma, no sangue do Cordeiro, sangue de Cristo, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar pelas portas da cidade. Felizes são os que têm lavado sua alma em Jesus Cristo, para que tenha direito à árvore da vida eterna, possa encontrar a salvação da alma. Mais do que felizes são aqueles que ouvem, guardam a palavra da profecia deste livro. Jesus vem em cidade de Goiânia, e o que tu tem preparado? Oh, glória a Deus. Aleluias. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. O Senhor é o meu pastor, me faz em verdes pastos.